A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, que bom mais uma vez estarmos juntos aqui, reunidos, para ouvirmos acerca da palavra de Deus, para meditarmos naquilo que o Espírito Santo, nosso Deus, deseja falar em nossos corações. Quero que você, meu amado, quero que você, minha querida, que neste momento já está conosco, sintonizado, esteja dando joinha, esteja apertando aí o coraçãozinho, compartilhando, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, para que possamos aprender acerca da palavra. Seja bem-vindo, Alex Reis, nossa querida diaconisa Elisângela Aquino, todos vocês que já estão conosco já, para aprender mais acerca da palavra, tomar posse daquilo que o nosso Deus deseja e quer realmente nos ensinar. Então esteja já pegando a palavra de Deus, já vamos aprender mais, vamos tomar posse, vamos estar nos colocando a fazer aquilo que o Senhor disse que era necessário, né? Ele falou que nós que desejamos buscar uma intimidade com o Senhor, temos que prosseguir em conhecer a Deus, prosseguir em buscar e ter comunhão com o nosso Pai. Irmã Maria Cleudes, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a vida da irmã, que Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa e poderosa, de uma maneira, vamos dizer assim, tremenda, tudo aquilo que nós verdadeiramente desejamos e almejamos, da parte do Senhor, venha realmente estar se cumprindo em nossas vidas. Eu quero que você hoje vá comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33. Que fala acerca do ofício, do trabalho, do verdadeiro profeta de Deus. Aquele que foi chamado a fazer com que o povo viesse a ter um arrependimento. Aquele que é realmente o atalaia. Aquele que tem, por vezes, vamos dizer assim, diante do Senhor, o seu chamado como algo realmente muito importante. E nós, enquanto servos, enquanto servas do Senhor, temos que aprender isso. Evangelista Hilda, da paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, onde vamos aprender acerca do ofício, do verdadeiro profeta. Porque há profetas, então, segundo o título aqui, que não são verdadeiros. Há profetas que serão falsos profetas. Mas o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro atalaia do Senhor, ele tem uma missão nobre, ele tem uma missão grandiosa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre este momento em que o Senhor nos chama, esse momento em que o Senhor nos envia e nos capacita a levar a sua palavra, a exaltar o seu nome e glorificar o nome do nosso Deus em meio às nações, em meio aos povos, Irmã Vicentina, a paz do Senhor Jesus, está escrito o seguinte, versículo de número 1, estou aqui com o meu evangelho, você também que estiver com a sua palavra aí, leia comigo, Ezequiel 33, está escrito assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, ou seja, quando o Senhor fizer vir o seu juízo sobre a terra, sobre uma nação, sobre um povo, e no meio deste povo alguém for levantado, for constituído por atalaia, por aquele que é a voz do Senhor no meio do povo, clamando e trazendo ao povo a revelação de Deus, olha o que ele diz. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então ele está dizendo que quando o Senhor vier, o Senhor trazer sobre um povo um juízo, trazer sobre uma nação, um momento de advertência. E essas pessoas, levantar no meio delas um profeta, um atalaia, um porta-voz do Senhor, e ele fizer soar
a sua trombeta, ou seja, ele abrir a sua boca para profetizar, para enviar a palavra de Deus ao povo. E esse povo, ouvindo a trombeta, ouvindo a voz do profeta, e ele diz, e não se der por avisado, então o sangue desse povo será sobre a sua cabeça. Ele disse mais, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Então nós, enquanto servos de Deus, profetas, evangelistas, nós que somos mensageiros do Senhor, servos de Deus, os que vamos levando o ID, proclamando as boas novas do Evangelho, nós que alertamos as pessoas do juízo de Deus que virá sobre a terra, todos aqueles que ouvindo a nossa palavra, todas aquelas pessoas que ouvirem os nossos conselhos, os nossos ensinamentos pautados na palavra de Deus e se derem por avisados, esses então salvar-se-á. Esses serão pessoas sábias, porque irão salvar as suas vidas. Mas aquele que ouvindo uma palavra como esta, aquele que ouvindo a advertência do Senhor por intermédio dos seus atalaias, dos seus profetas, e não se der por avisado, fizer vistas grossas, fingir que não é com ele, achar que não é agora o tempo do Senhor, para ele realmente estar se dispondo a obedecer, acha que ainda é muito cedo, é muito jovem, ou que ainda falta muito tempo para ele ainda prestar conta com o Senhor, este que ouviu, mas não quis dar-se por avisado, esse terá o seu sangue cobrado da sua própria vida, ou seja, ele pagará a sentença por não querer ouvir. Não será cobrado do profeta, não será cobrado do atalaia. Então é muito importante para nós, enquanto servos do Senhor, mensageiros de Cristo, ou seja, participantes da missão de levar o ID, anunciar. Se alguém no seu trabalho precisa ouvir a palavra, pregue. Se alguém no seu percurso, trabalho, casa, trabalho, precisa ouvir esta palavra de Deus, pregue. Se alguém dentro da sua casa, se um familiar, um parente, alguém muito próximo, uma pessoa que você vê que necessita conhecer a verdade, anuncia. Independente de qual seja, vamos dizer, os obstáculos, os impedimentos que surjam no meio deste caminho, anuncia. Não se cale. Seja um atalaia, seja um profeta do Senhor. Fala acerca daquilo que o Espírito Santo está colocando ao teu coração para falar. Porque essa pessoa ouvindo, ela tem duas opções. Ela pode dar ouvido ao que você está dizendo, ela pode realmente receber a palavra a qual você está enviando a ela, ou ela pode se fazer de desavisada. Mas a palavra está dizendo que quando o atalaia profere a palavra, quando ele libera o ensinamento, aquele que ouvir, ele vai se salvar. Mas aquele que não quiser ouvir a palavra, não se der por avisado, esse auto está se condenando. Mas o texto ensina mais. Olha o que o texto vai dizer, Mas, se quando o atalaia vir, que vem, olhar, e ver que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier, uma vida for levada entre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Preste bem atenção nisso agora. Se nós sabemos que temos que anunciar a verdade, se nós somos comissionados a pregar o evangelho, se o ID nos obriga a pregar, anunciar as boas novas, o sacrifício de Jesus, se nós, enquanto servos do Senhor, temos uma missão gloriosa de alertar as pessoas acerca do juízo, acerca do seu pecado, acerca do processo de salvação, e se nós não fazemos isso, e que seja uma alma, meramente uma alma, que seja levada na sua iniquidade, por não ter sido avisada. O Senhor está dizendo que ele demandará
ele cobrará a vida desta pessoa que partiu desavisada, que partiu sem receber a orientação devida, daquele que tinha condição, do atalaia, daquele que tinha missão, que era comissionado a fazer esta obra e a não fez. Então preste bem atenção. Se nós calarmos, se nós ficarmos inquietos, diante de uma missão dada por Deus, e nessa inquietação não viermos anunciar a verdade, um dia seremos cobrados. Um dia o Senhor requererá, demandará de nós o sangue daqueles que, de uma forma iníqua, acabaram partindo desta vida. Então o nosso papel é avisar, o nosso papel é anunciar. Não podemos vacilar de maneira alguma. Enquanto servos, servas do Senhor, temos que anunciar a palavra. Versículo 7, que é o versículo do ensinamento, diz o seguinte, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Ele falou que nós, servos do Senhor, filhos de Deus, iríamos ouvir a palavra diretamente da boca de Deus, ou seja, dos mensageiros, por intermédio do Espírito Santo, e a nós cabe anunciar a palavra de Deus. A você que está me acompanhando agora, a você servo, serva, a você filho, filha, a você ouvinte, praticante, a você uma pessoa que já está há bastante tempo recebendo dos ensinamentos, cabe a nós anunciar aquilo que o Senhor tem falado conosco, hein, minha pastora Vera? Muitas das vezes nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou e nos comissionou, ou seja, nos enviou a fazer uma obra excelente, a desempenhar um papel muito importante, que é ser atalaia, profetas do Senhor sobre esta terra. Não podemos nos calar, não podemos nos envergonhar diante de tudo que está ocorrendo, de tudo que tem acontecido e achar que não temos agora nenhum tipo de obrigação, que não temos nada que nos obrigue a falar. Não, o Senhor falou assim, vocês que estão ouvindo a minha voz, vocês que aprendem comigo, anuncia. É tempo de nós pregarmos a palavra, é tempo de nós anunciarmos a verdade. É tempo de nós sermos atalaias do Senhor, bocas realmente de Deus sobre a face da terra, anunciando salvação, anunciando arrependimento. Chegou o tempo de nós sermos como João Batista, chamar o povo ao arrependimento. Chegou o momento de nós nos portarmos como Pedro, que disse, olha, vocês que querem ser salvos, arrependei-vos e sedes batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram, que por nós foi levada aquela morte de cruz. É necessário de nós hoje tomarmos o nosso consentimento realmente diante de Deus e nossa responsabilidade de sermos servos e começar a anunciar, a pregar com veemência, com autoridade, impulsionando pessoas a entender que é tempo de arrependimento, é tempo de nós buscarmos a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Pois o dia do Senhor está se aproximando. O dia da vingança do nosso Deus está perto de acontecer. Então hoje, você, eu, nós que somos atalaias do Senhor, que temos o Espírito Santo, que ouvimos a voz de Deus, que temos a sua palavra gravada em nosso coração, nós que temos a verdade, precisamos e necessitamos anunciar esta verdade ao povo. Ele diz, olha o que ele vai dizer mais ainda, Ele diz assim, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para que ele venha se desviar do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Se Deus está dizendo para você, vá lá e avisa essa pessoa, sai deste caminho, sai dessa vida, muda os seus hábitos, deixa de fazer isso que é errado. Se você não vai lá e avisa essa pessoa e ela morre nessa iniquidade, o Senhor está falando, o sangue dele, o sangue desta pessoa, ele vai requerer de você, vai requerer de mim.
Nós temos por obrigação levar a palavra para que haja conversão, mudança de hábito, mudança de atitude. Então o Senhor está dizendo assim, hoje eu não tenho só um Ezequiel. Hoje eu tenho muitos profetas e profetizas sobre a face da terra. Quando eu olho aqui na minha frente, eu fico vendo aqui cada um de vocês, profetas do Senhor, atalaias de Deus, que tem autoridade constituída por Jesus, dada por Ele, para anunciar a sua palavra, cheio do teu poder, cheio da virtude do Espírito Santo. Nós temos que nos levantar como vozes proféticas nesta geração. Nós necessitamos, nós precisamos nos posicionar como verdadeiramente atalaias do Senhor, homens e mulheres cheios desta unção, para que as pessoas venham ao arrependimento, para que as pessoas reconheçam os seus erros, reconheçam realmente a culpa que têm e peçam a Deus o perdão, se regenerem diante do Senhor, busquem a face do Senhor, busquem a face de Deus. Olha o que vai dizer mais a palavra do Senhor, ó. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta, e ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Então, se você vai lá e fala para a pessoa assim, ó, Deus mandou você parar com isso, sair dessa vida, meu irmão, não cometa esse erro mais, não faça isso, e a pessoa permanecer, ela foi avisada, ela está ciente. Por isso que eu digo às pessoas que aqui não tem que brigar, não é por força nem por violência. Não é necessário você ficar brigando com filho, irmão, parente, amigo, conhecidos. Não, uma vez que você anunciou a palavra, uma vez que ela foi pronunciada, uma vez que houve uma advertência, a pessoa, ela tem o direito de aceitar ou não. Ela tem um livre-arbítrio, ela pode fazer a escolha que ela desejar. Mas você está livrando não somente a pessoa que ouve da morte, mas você está livrando você da condenação por esse sangue que será derramado, esse sangue que será cobrado. Então, enquanto servo do Senhor, aonde Deus te mandar, vá. Onde o Senhor te mandar ir, cumpra esse mandato. Aquilo que Deus mandar você dizer, diga, fale, não se cale, não se limite. A omissão é um dos piores pecados que nós, enquanto seres humanos e servos do Senhor, podemos cometer. Porque uma vez sabendo fazer e não fazendo, somos pior do que aqueles que não sabem e por isso não fazem. Porque quem sabe fazer só tem uma opção, executar, porque a verdade tem que prevalecer. E é isso. Muitas vezes a gente se acanha, tem medo, se limita, fica olhando, né, a questão da autoridade sobre as nossas vidas, principalmente quando é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia. A gente fica debaixo daquela questão de, mas eu fui ensinado, meus pais ensinaram o respeito. Você não vai faltar com respeito se você falar da verdade. Você não vai faltar com respeito se você ensinar o caminho da justiça de Deus. Você não estará faltando com respeito com teu pai se você estiver ensinando ele o caminho da salvação. Muito pelo contrário, você demonstra respeito e amor, porque você quer que aquela pessoa que está no caminho errado, ela venha a estar no caminho certo, ela venha se converter para que seja salva, para que seja curada, para que seja alcançada diante do Senhor. E isso é importante. Só que o Senhor, ele fala ainda algo a mais. Ele diz assim, ó, mas, olha bem, tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos neles, como viveremos então? Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha Deus falando, eu não tenho prazer na morte do ímpio, não.
Eu não tenho prazer em ver ninguém sofrendo com a morte, seja ela física ou seja ela espiritual, de modo algum. Eu quero antes que essas pessoas que estão na iniquidade se convertam. Eu quero que essas pessoas que estão vivendo um tempo tenebroso, um tempo de aflição, passe a viver o tempo realmente da bonança, o tempo, né, de um refrigério da parte de Deus. Mas para isso, Deus conta conosco, conhecedores, praticantes, pessoas que conhecem a tua verdade, as luzes realmente que Ele deixou sobre o mundo para trazer a luz sobre o meio onde essas pessoas andam em trevas. Depende de você, Alex. Depende da senhora, dona Filomena. Depende da nossa pastora Vera, da nossa evangelista Hilda, da nossa diaconisa Elisângela, depende da nossa irmã Maria Cleudes, depende do nosso irmão Lázaro Emílio, depende da nossa irmã Arlete, depende de cada um de nós. A palavra ser anunciada, a palavra ser pregada, para que o pecador ele saia do seu mau caminho, ele se converta da situação em que ele se encontra e passa a encontrar com aquele tempo glorioso, o tempo preparado do Senhor, para que possamos desfrutar de todas as grandes bênçãos e maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Então, o que nós precisamos fazer? Pregar, anunciar, perder o medo, deixar de lado tudo que nos limita, que tenta nos travar e nos paralisar, deixar de sermos acanhados, tímidos demais. Deus nos chamou a viver um espírito de ousadia, não um espírito de temor, de medo, um espírito que nos faça ser paralisados, bloqueados, mas um espírito que nos traz alegria, um espírito que nos leve a ser impulsionados a uma missão mais gloriosa, a um tempo mais revelador, um tempo mais, vamos dizer assim, mais abençoado diante do Senhor, ainda que você, meu amado, ainda que você, minha querida, diga assim, pastor, mas eu ainda não sei falar, eu ainda tenho que aprender muito. Não é do nosso conhecimento que nós vamos falar. Nós vamos falar das coisas que são da palavra, das virtudes do Senhor. E dessas virtudes o Espírito Santo, ele sabe nos ensinar, ele sabe nos conduzir muito bem. É só você emprestar os seus lábios, é só você emprestar a sua vida, é só você deixar o Senhor ministrar através da sua vida e muitas pessoas serão alcançadas. Não está escrito isso? Se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e toda a minha casa. Eu serei um abençoador, eu serei um salvador de muitas almas, para a glória de Deus. Amém? Chegou o momento de nós orarmos. Vamos pedir ao Senhor hoje que Ele venha nos transformar em atalaias, verdadeiros profetas do Senhor, bocas de Deus sobre a face da terra, para anunciar as virtudes, para anunciar as maravilhas que o nosso Pai, Ele é capaz de executar. Eu vejo aqui muitos que estão conosco aqui em Fátima Amaral, pessoas que nós estávamos anunciando hoje aqui, Ezequiel 33, falando acerca, né, do verdadeiro ofício do profeta, o ofício do verdadeiro profeta, do verdadeiro atalaia de Deus. E nós somos esse atalaia, nós somos esse profeta a qual Deus ele conta para anunciar grandes coisas. E Deus vai abençoar, Deus vai prosperar a nossa vida, Deus vai abençoar a nossa caminhada. Amém? Então feche os olhos, chegou o momento de nós falarmos com Deus, chegou o momento de nós orarmos ao nosso Pai, agradecendo por mais um sábado abençoado que Ele nos presenteou, que nós vivemos, desfrutamos, recebemos de tudo que Ele havia preparado e já consagrar mais um domingo, mais um início de uma nova semana diante do nosso Pai, sabendo que Ele prepara as melhores coisas para nós, que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e que não subiu ainda ao nosso coração, que Deus está preparando para você. É o que Deus está já deliberando em favor da tua vida, em favor do teu ministério, em prol da tua casa e de todas as áreas da sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos. Nosso propósito permanece o mesmo, ouvir a tua voz, te engrandecer, bendizer o teu nome, sabendo que és o Deus bom, o Deus grandioso, o grande El Shaddai, o Deus que tudo pode,
o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus que conhece no profundo e no mais íntimo o coração de cada um dos que estão comigo em oração neste momento. O Senhor sabe quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas limitações, mas o Senhor também é aquele que nos cinge de força, aquele que nos sustenta pela sua destra, a destra da tua justiça. O Senhor nos segura com a tua mão direita, nos põe de pé e nos sustenta, nos ergue a cada dia. Com o teu escudo, o Senhor nos protege. Com o teu escudo, o Senhor anula todos os dardos inflamados do maligno. Não somos atingidos, porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Em ti confiaremos, em ti depositamos a nossa confiança e descansamos, porque sabemos que o Senhor não tosquenejeia, o Senhor não dorme, é o guarda que protege toda a estrutura de nossas vidas. Portanto, ó Deus, quero te pedir neste momento, conhecendo o Senhor, a necessidade de cada uma dessas pessoas, venha suprir, ó Pai. Venha demandar uma ordem agora em favor de cada um dos teus servos e servas. Faz com que anjos do Senhor esteja a trabalhar em favor desta pessoa. E aquilo que tem clamado, tem pedido, tem buscado no Senhor, que o Senhor venha executar. Porque a tua palavra diz, anima-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E nós cremos, Pai, como Davi, ele declarou, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele também declarou, esperarei com paciência no Senhor. Ele se inclinará a mim e ouvirá o meu clamor. Mas o mesmo Davi, ele disse, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Então, Pai, aquele que está angustiado, aquele que se encontra, aquela que está, meu Pai, neste momento, passando por aperto, vivendo um momento difícil na sua jornada, envia socorro bem presente no momento da angústia. Faça com que verdadeiramente a tua palavra floresça, que a palavra produza resultado eficaz, resultado que gere nesta pessoa a paz que excede todo o entendimento, mesmo que nós saibamos, meu Pai, que no mundo tenhamos aflições, o Senhor disse, tem de bom ânimo. E é este ânimo que nos mantém de pé, porque sabemos que o Senhor venceu este mundo que jaz o maligno. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos fortalece, no Senhor temos, meu Pai, a recompensa que esperamos. Portanto, Pai, a Ti agradecemos por mais esse dia glorioso e abençoado, a qual o Senhor nos abençoou, este sábado maravilhoso, que o Senhor concedeu para que viéssemos alcançar coisas grandes da Tua parte. Mas também queremos lhe apresentar este domingo, este início de uma nova semana, esse primeiro dia que vai principiar, meu Pai, grandes conquistas na vida do teu povo, respostas que estavam há tempo esta pessoa, esse teu servo, essa tua serva, aguardando da tua parte. Quem sabe não será esta semana a semana do divisor de águas, a semana do decreto do Senhor, da resposta emergencial que esta pessoa estava aguardando, esperando em ti. Quem sabe não será esta semana a semana em que a esterilidade ela deixará a vida desta pessoa e o útero, meu Pai, o útero que estava seco, bloqueado, fechado, será aberto. Quem sabe não é esta semana a semana do veredito, da sentença do juiz, do promotor, a sentença do Supremo em favor da vida deste homem, da vida desta mulher. Quem sabe não é a semana do julgamento, o julgamento definitivo para que toda angústia cesse, para que todo o tempo tenebroso venha se esgotar e se findar. Ah, Santo Deus,
O Senhor também fará que esta semana seja a semana das portas que irão se abrir, das curas que serão estabelecidas e das promessas que serão cumpridas para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu lhe peço, ó Pai, abençoa ricamente e poderosamente a vida de cada um dos irmãos que está conosco orando, que esta oração venha a ser respondida o mais breve possível. Claro, não no meu tempo, mas no tempo do Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Que assim, Pai, seja feito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe, que Deus prospere e nos faça ser verdadeiramente os atalaias, os grandes profetas dele sobre esta nação. Irmã Lloyd, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Que Deus esteja derramando e abençoando a cada um de nós, não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada com Ele. Amém? Eu estou ficando por aqui. Palavras de Paz volta logo mais às 23h30, quando nós iremos meditar mais os ensinamentos do nosso Deus e vamos tomar posse, daquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Forte abraço a todos. Amo vocês em Cristo Jesus. Até logo mais e viva o nosso eterno Senhor Jesus Cristo.